Olá, um ótimo dia para todos vocês. Hoje, último dia do ano de 2020. Talvez você esteja pensando, tomara que esse ano acabe logo, tomara que o próximo ano, o ano de 2021, seja muito melhor do que este. Queridos, eu desejo a todos vocês um feliz ano novo, que, pela graça de Deus, ele possa nos manter vivos, pela misericórdia dele, pelo amor dele, e que no ano de 2021, a gente, do mesmo jeito que estamos terminando o ano de 2020, estudando a palavra de Deus, orando, que você também tenha aí no seu coração o desejo de iniciarmos o ano de 2021 estudando a palavra de Deus juntos e também irmos até o final do ano meditando nas maravilhosas palavras de Deus para cada um de nós. Então, eu convido você neste momento, abrir a sua palavra, abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no capítulo 9 do livro do profeta Ezequiel, e também convido você a participar da pregação do Evangelho, compartilhando a mensagem nas suas redes sociais. No mundo onde nós compartilhamos tantas coisas, por que não compartilhar a palavra de Deus? Vamos a uma oração? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai de amor, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, hoje, último dia do ano de 2020. Tantas coisas aconteceram, muitas pessoas que iniciaram o ano de 2020 não estão tendo a mesma oportunidade de terminar o ano. Mas nós estamos, Senhor Deus. O Senhor nos concedeu esse privilégio. Por isso, Senhor Deus, nós agradecemos a Ti porque o Senhor tudo tem feito por cada um de nós. Abençoe, Senhor Deus, cada filho teu, cada filha tua, onde quer que eles estejam, e que do mesmo jeito que estamos terminando o ano, estudando a tua palavra juntos, que possamos começar o ano de 2021 do mesmo modo, da mesma maneira, e terminar o ano de 2021 estudando a tua palavra também. Fica conosco, Senhor Deus. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. O capítulo 9 do livro do profeta Ezequiel, queridos, é um dos capítulos mais tristes da história do povo de Deus, do povo de Israel. Amigo e querida amiga, nós vamos ver o capítulo 9, aqui, Deus agora executando o juízo executivo, executando todas as coisas que ele havia dito. E, acima de tudo, também vamos ver logo depois, no capítulo 11, a glória de Deus indo embora do templo e nunca mais retornando. Ela retorna na figura de Jesus Cristo. Mas aqui, o capítulo 9, o título da mensagem é O Povo é Condenado. Nós vimos ontem, no capítulo 8, Deus aqui apresentando ao profeta Ezequiel os malefícios, os pecados que os líderes da igreja, que os líderes do povo de Deus estavam praticando dentro do templo e achando que Deus não estava vendo nada, e Deus estava ali, Deus estava observando tudo. Agora, o que nós vamos ver agora, que no mesmo local aonde eles estavam praticando as coisas erradas, você vai ver que é de lá que parte os executores, que são agora os agentes de Deus, que vai executar o juízo de Deus. Olha aí para a sua Bíblia, no capítulo 9, o versículo é o verso 1. Diz assim: Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, executores, chegai aqueles que vão executar o juízo de Deus, cada um com a sua arma destruidora na mão. Observe que esses executores, cada um tem uma arma de destruição. E eis que vinha, quantos homens? 6 homens, a caminho da porta superior que olha para o norte. Observe que essa porta que olha para o norte é a mesma entrada da porta que estava ali, a imagem de ciúmes. Quando a gente olha para o capítulo 8, ali no versículo 3, você observa que Deus leva Ezequiel para esta porta, e quando ele chega nessa porta, ele começa a ver as imagens de ciúmes
a idolatria que os líderes da igreja estavam praticando, os anciãos da igreja estavam praticando. Os anciãos da igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando do povo de Deus. O povo que era a tribo de Judá. E também quando nós olhamos para o verso 14 do capítulo 8, ali quando as mulheres estão ali praticando orgias para o deus Tamuz, também há ali a expressão a porta que está no lado do norte, ou seja, aonde eles estão praticando as coisas erradas, dentro do templo, nessa porta, também vem o juízo de Deus. O juízo de Deus sai de dentro do santuário de Deus. E aí, então, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, ou seja, no meio desses 6, há um certo homem vestido de linho. Essa vestidura de linho, queridos, tem tudo a ver com a vestidura sacerdotal que o sacerdote usava. Quando você vai para o livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 42, capítulo 16, verso 30, verso 23 do livro de Levítico também apresenta ali as vestes sacerdotais. É uma veste de líder, é uma veste de quem vai praticar uma missão. O sacerdote aqui, ele vai praticar uma missão. Qual que é a missão desse sacerdote? A missão desse sacerdote é separar o joio do trigo. É exatamente isso. Esta é a missão desse homem vestido de linho. Observe que não tem 7 aqui. É um dos 6, um deles é o sacerdote, um deles é aquele que vai separar, que vai fazer a separação do joio do trigo. Aí ele tem na mão um estojo de escrevedor à cintura. Então, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Eles se colocam junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, dizendo, que tinha o estojo de escrevedor, dizendo, passa pelo meio da cidade de Jerusalém e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas daquelas que se cometem no meio dela. Observe que no meio daquela liderança, no meio daquele povo ruim, no meio daquela corja, desculpa a palavra, mas no meio de um povo idólatra, no meio de um povo que não tinha mais jeito, havia lá pessoas sinceras. Quem eram eles? O remanescente. Este que o homem vestido de linho, o sacerdote, vai separar, ele que vai fazer a separação. E quando você vai para o livro de Hebreus, a Bíblia diz que Jesus, ele é o sumo sacerdote. Então, aqui há uma representação do próprio Cristo Jesus, que quando ele aparecer nas nuvens dos céus, ele vai vir para buscar o seu remanescente, aqueles que não se misturaram com a idolatria que praticará, ou aqueles que vão estar nos últimos dias, nesses dias que estamos vivendo, praticando idolatria. Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, ele vai vir para levar aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio deles. E aí, queridos, aqui então, o que ele vai fazer? Aos outros disse ele, verso 5, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças, a mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Essas crianças aqui não eram bebezinhos de colo, eram crianças que já podiam tomar decisões, e eles tomaram a decisão de também praticar as mesmas coisas que os seus pais praticavam. Observe que criança aqui não é bebezinho. Criança aqui eram aqueles que já poderiam ter tomado a decisão ao lado de Deus, ao lado do Todo-Poderoso, e eles não tomaram. Então, quem vai morrer aqui? Todo aquele que praticavam coisas erradas, aqueles que rejeitaram o Deus de Israel, aqueles que foram atrás daqueles líderes corruptos, daqueles que praticavam coisas erradas dentro do templo, aqueles falsos profetas, aqueles que, ao invés de ir para a palavra, ao invés de escutarem os profetas, ao invés de escutarem Jeremias, Isaías, escutarem todos os profetas de Deus, estavam dando ouvidos aos falsos pregadores, aos falsos líderes, aos falsos profetas que existiam.
E por causa disso, eles foram mortos, porque tomaram uma decisão também de não servir a Deus, de não servir o Deus de Israel, viraram as costas para o Deus de Israel. Talvez eu esteja falando para você que tem aí 9, 10 anos de idade. Você acha que você não pode tomar decisões? Claro que você pode tomar decisões, mas muitos dos filhos querem seguir os pais, e por causa dos pais, muitos filhos vão se perder, queridos. Talvez eu esteja falando para um pai que não deixa o seu filho se batizar, não deixa o seu filho entregar a vida para Jesus. Ah, meu filho é muito novo para tomar uma decisão, mas fica praticando coisas erradas, fica aí atrás de internet, fica aí atrás de outras coisas erradas, tem idade para praticar coisas erradas, mas os pais dizem que ele não tem idade para obedecer à vontade de Deus. Misericórdia. A mensagem de hoje, o último dia do ano, é uma mensagem forte para Deus, Deus dizendo para mim, para você, filho querido, comece o ano de 2021 tomando uma decisão. Qual é a decisão? De não virar as costas para o Deus de Israel, aquele que disse que vai vir e vai voltar nas nuvens dos céus. Ele não só disse que vai vir, mas ele virá com poder e grande glória, diz a palavra do Senhor. E as mesmas coisas que aconteceram com esse povo no passado vai se repetir nos últimos dias que nós vamos viver. A Bíblia diz que vai ter uma falsa adoração tão aflorada no meio da humanidade, pessoas praticando idolatrias, pessoas praticando um monte de coisas erradas. Mas a palavra de Deus está sendo pregada e você hoje pode tomar uma decisão. Tome uma decisão no último dia do ano. Você está vendo aí tantas coisas erradas acontecendo, quantas pestes, quantas turbulências o mundo está passando. E será que você não está percebendo que este é o sinal da volta de Jesus? O ano de 2021 que vai começar amanhã, ele está dizendo para mim e para você que não vai ser melhor do que esse ano de 2020. Algumas coisas podem até ser melhores, mas virão outras coisas, tragédias e mais tragédias estão acontecendo, mas o pior mal está dentro do coração do ser humano. Por isso, queridos, Deus diz assim: começai pelo meu santuário, começai onde tem ali aqueles que deveriam pregar a minha palavra e não pregaram. Deixa eu falar uma coisa para você que é líder da igreja, para você que está aí dentro de igrejas. Sabe de onde vai partir o juízo de Deus? Primeiro, com aqueles que diziam que eram pregadores e não pregaram a verdade. Quando nós vamos para o livro de Pedro, capítulo 4, verso 17, nós observamos lá Pedro dizendo que o julgamento, o juízo de Deus vai começar pela sua casa, por aqueles que deveriam ter pregado e não pregaram a verdade. Aí, queridos, o profeta Ezequiel, no versículo 8, ele cai de joelho, ele chora, ele clama a Deus e pede para Deus: Senhor, pare com isso, Senhor Deus. Ele clama para Deus, mas Deus diz: filho, nada do que você está pedindo vai acontecer, porque é hora do juízo de Deus começar. Queridos, ainda o juízo de Deus não está caindo na terra. Essas pestes, essas coisas ruins que estão acontecendo, não é o juízo de Deus ainda caindo sobre a raça humana, é apenas um pouquinho do juízo de Deus. É Deus apenas querendo alertar-nos de que algo maior vai acontecer. Será que você ainda não vai se decidir ao lado de Jesus? O profeta Ezequiel clamou a Deus e foi tarde demais. Hoje Deus está clamando a você porque ainda há esperança. Ainda há esperança para a raça humana. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança para mim. E ainda há esperança para a nossa família. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo ano, um ano de 2021, estudando, meditando e obedecendo a palavra de Deus. Que assim seja na sua vida e na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.